Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar o nosso último tema da disciplina, que é o Teorema da Divergência. O Teorema da Divergência relaciona um integral de superfície a uma integral tripla, né? Então, seja E uma região sólida, simples, e seja S a superfície de fronteira de E orientada positivamente. Seja F um campo vetorial cujas funções têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contém o sólido E. Então, a integral da superfície S é igual à integral tripla do divergente do campo F. Então, veja, quando você tiver uma integral de superfície, numa superfície fechada, você pode resolvê-la usando uma integral tripla do divergente de F. Ele é um item bastante interessante porque é bastante frequente a quantidade de situações em que você usa uma superfície fechada, né? Você quer calcular um integral de superfície fechada, um fluxo de uma determinada grandeza, e quando você transforma em integral tripla, primeiro é uma integral mais simples de se resolver na maior parte das vezes. Em segundo lugar, você trata com o divergente da função, que em boa parte das vezes é mais simples do que o próprio campo. Vamos aqui a uma demonstração, né? Nós temos que a ideia da demonstração é justamente desenvolver a integral de superfície, desenvolver a integral tripla e mostrar que elas são iguais, né? Então, se nós formos calcular a integral tripla, ou abrir as contas da integral tripla, né, o divergente de f, considerando que f é P de x, y, z e Q de x, y, z, j e R de x, y, z, k, você vai pegar e vai fazer o produto escalar entre o nabla, que tem as derivadas parciais, e o campo f. Então, você vai ter a soma das derivadas parciais de P em relação a x, Q em relação a y e R em relação a z. Então, nós podemos escrever essa integral em 3. Se nós formos tentar desmanchar a integral de superfície, então vamos adotar n como sendo o vetor normal à superfície. Nós podemos escrever, então, a integral de f escalar n ds, né? F é p, q e r vezes n. E aí nós podemos quebrar isso aí em 3 integrais, né? Uma de P que multiplica I escalar N, outra integral de Q que multiplica J escalar N e outra que é R, uma integral de R que multiplica K escalar N. E se nós compararmos essas duas igualdades, para que a integral tripla seja igual à integral de superfície, é necessário que os termos sejam iguais um a um. Ou seja, a integral da derivada de P em relação a x é a integral de superfície de P de IN ds. A integral tripla de dq dy é a integral de Q, J vezes N. E a integral tripla de R, dr dz é igual à integral de superfície de R, K vezes N. Vamos fazer vamos mostrar essa última relação, né? E depois, de uma maneira análoga, vocês podem chegar ao resultado das outras duas igualdades, né? Para essa situação, vamos considerar, né, uma região E, né, do tipo XYZ, tal que XY pertence a um domínio D no plano XY, e Z está entre U1 e U2, uma região do tipo 1, né? Vamos calcular a integral tripla, né? Que é a integral tripla de dr e dz. Se a integral é de uma região do tipo 1, nós podemos fazer, ela é do tipo 1, nós vamos dizer que é uma integral de U1 a U2 de dr, dz, dz.
e a outra integral vai trabalhar na região D. E aí quando nós temos aqui uma integral da derivada de R em relação a z dz, pelo teorema fundamental do cálculo, o segundo teorema fundamental do cálculo, né, essa integral vai ser justamente R variando nesses limites, né? Então você vai ter uma integral dupla de R de xy u2 menos R de xy u1. Aí nós vamos guardar esse resultado e vamos agora trabalhar a integral de superfície. Para calcular a integral de superfície nessa região fechada, né, trata-se aqui de nós podemos tratar como uma união de superfícies, uma superior e outra inferior, e uma outra superfície lateral, ou um conjunto de superfícies laterais, né? De forma que nós podemos calcular a integral de R, K vetor N, por uma soma de uma integral na superfície inferior, uma integral na superfície superior e uma integral na superfície lateral, que por uma questão de simplicidade nós vamos considerar que tem apenas uma superfície lateral que cobre tudo, mas essa superfície lateral ela pode ser dividida em várias, porque na pior das hipóteses nós teremos aí uma união de curvas suaves, né? Calculando cada termo, a integral da parte superior, né? Na parte superior nós podemos dizer que o vetor que direciona aqui a superfície é o vetor K. Então você vai ter R, K, vetor K, e K escalar K é 1. Né? Então nós vamos ter R vezes 1, e R no caso, quando nós colocamos aqui, nós colocamos R de x, y e z em função de x, y. Como a superfície é z igual a u2 e xy, então vai ser um xy e u2 e xy. Da mesma maneira, se nós formos ver a integral na região inferior, né? Na região inferior, o vetor é menos k, né? Lembrando que quando você faz uma integral na superfície fechada, o sentido positivo de integração é para fora, né? Então você vai ter um RK vezes menos K, né? K vezes menos K vai dar menos 1, então o sinal que vem aqui para fora. E aqui nós iremos ter, no caso, a superfície aqui é U1. É U1 de x e y, né? Porque o z é igual a 1 de x e y aqui embaixo. Na lateral, né? Nós temos sempre um vetor n apontando para fora, independente da direção que ele aponte aqui, sempre ele vai estar apontando coplanar a xy, ou seja, ortogonal a n. E r k vetor k escalar n sendo vetores perpendiculares, o resultado dá zero, a integral de zero é zero. Então, quando nós somamos isso aqui, né, nós chegamos que a integral de RK vezes N ds vai ser a integral de R de xy u2 menos R de xy e u1. Nós comparando esses dois resultados, né, são similares, nós mostramos então que a integral tripla é igual à integral de superfície. Então nós temos que a integral tripla de dr dz dv é igual à integral de superfície de R vezes K, RK escalar N. E de uma maneira análoga nós podemos provar as igualdades A e B, e estando provadas as igualdades A, B e C, nós temos que o teorema está correto. Então está provado o teorema. Então vamos ver um exemplo, né? O primeiro exemplo. Determine o fluxo vetorial do campo F sobre a esfera de raio 1. Então veja, nesse caso, o teorema da divergência ele se apresenta muito mais simples, porque se eu fosse fazer uma integral de superfície da maneira tradicional, eu iria ter que parametrizar a superfície, a esfera, né? Colocar ela na forma paramétrica, fazer as derivadas em relação a θ e φ, eu ia usar
coordenadas esféricas aqui, fazer o produto vetorial, calcular o módulo do produto vetorial, etc, etc. Então ia dar muito mais trabalho. E aí é muito mais fácil, no caso, resolver por uma integral tripla, né? No caso, o divergente de f, as derivadas parciais em relação a x, y e z de z, y e x. A derivada de z em relação a x é 0. A de y em relação a y é 1. A de x em relação a x é 0. E aí eu vou ter que... A integral do divergente vai ser a integral de dv. E quem é a região E? A região E é uma esfera de raio 1. E aí não é necessário a gente calcular a integral. A gente sabe que a esfera de raio 1, isso aqui é o volume da esfera de raio 1, ou seja, 4π sobre 3 vezes 1 ao cubo, que dá 4π sobre 3. Bom, vamos agora ao segundo exemplo, né? Eu quero calcular a integral de superfície, dado o campo f, xy e y² mais ex elevado a xe ao quadrado j, e seno de xyk, e a superfície é limitada pelo cilindro parabólico 1 menos x ao quadrado pelos planos z igual a 0, y igual a 0 e y mais z igual a 2. Primeiramente, imagine aí a dificuldade de você calcular uma integral de superfície, considerando a superfície desse estilo aqui, né? Algebricamente ela é bem complicada, né? A região também não é completamente simples, né? Mas quando você fala em integral tripla, a coisa já fica mais fácil no sentido da superfície, né? E aí nós vamos ver que no sentido do campo também, porque ao invés de usar o próprio campo, nós vamos usar o divergente dele, né? Então o primeiro passo é calcular o divergente, né? Então vou ter a derivada de xy em relação a x, a derivada de y mais z elevado a xz ao quadrado em relação a y, e a derivada de seno de xy em relação a z. Essa derivada é y, a derivada desse termo é 2y, porque esse termo independe de y, e a derivada desse termo é 0, porque seno de xy independe de z. Então, o divergente é 3y. Veja que a gente tem uma fórmula muito simples para o campo. Então, vamos agora para avaliar a integral tripla, né? Eu tenho que construir o gráfico, é interessante. Então, eu tenho aqui um cilindro parabólico 1 menos x ao quadrado. Então, se eu pensar na região, no plano XZ, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Ao longo de Z, essa parábola ela é independente de Z, né? Então, você tem aqui o cilindro parabólico. Aí você tem a limitação do plano y igual a 0, que é esse daqui. O plano z igual a 0, que é esse daqui. E o plano y mais z igual a 2, que está aqui, né? E aí nós vamos escrever isso aí numa forma de integral tripla. A maneira mais interessante para se escrever, né, ou uma das maneiras mais interessantes para se escrever, né, vamos escrever o limite integração, a ordem de integração dy, dz, dx. Em y, você tem ele indo de 0 até esse plano, que é o plano y mais z igual a 2, ou seja, y igual a z menos 2. Em z, eu estou variando de 0 até a curva, que é 1 menos x ao quadrado, né, a casca do cilindro. E em x eu estou variando de menos 1 até 1, né? Aqui é menos 1 e 1. E aí você tem uma integral tripla, né? Ela não é algo complicado, né? Uma integral elementar, não tem nenhuma função complicada aqui. Quando vocês fizerem as continhas, né? Vocês vão chegar no resultado da integral, que é 184 sobre 35, né? Então vocês vejam aí que tinha um problema, que se eu fosse calcular o integral de superfície aqui, eu ia ter que considerar uma superfície, que é o cilindro, uma superfície inferior, uma lateral, outra lateral. Aqui eu teria integrais de superfície nula, né? Porque aqui o vetor seria para baixo, que é ortogonal à superfície, aqui também, né? O vetor seria ortogonal para a superfície. Então eu teria uma integral aqui na casca do cilindro e outra nesse plano, né? Mas a forma do campo iria complicar bastante o meu serviço, né? Então eu sugiro que vocês estudem, vão para a lista de aula resolver alguns exercícios, e aqui
é algo que vai existir muitas questões, vão existir muitas questões em que você vai conseguir resolver sem saber esse teorema, mas ele é uma ferramenta muito interessante para facilitar algumas integrais de superfície. Então, bons estudos a todos e até a próxima.